Всем привет, меня зовут Thiago e это канал для тех, кто изучает русский язык. Pessoal, respondendo aqui dúvidas que vocês me mandaram durante a Semana da Língua Russa. Para quem está assistindo esse vídeo aqui no futuro, a Semana da Língua Russa já acabou, tá? Mas para quem está assistindo em 2020, entre 26 de outubro e 2 de novembro, então a Semana da Língua Russa está no ar e eu vou colocar os links aqui das aulas na descrição desse vídeo. As aulas vão ficar disponíveis somente durante essa semana. Mas vamos começar logo o vídeo aqui sem enrolação, ok? A primeira pergunta é do Thiago, ele quer saber o que fazer quando você não vê progresso nos estudos, você estuda a língua russa, só que parece que você está travado, e aí você parece que continua no mesmo nível sempre e não está melhorando. A primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é que essa sensação de platô, né, quando você estuda e não vê resultado, quando você está estagnado, ela é muito comum no nível intermediário. Então, quando você atinge esse nível intermediário, é normal e isso acontece com praticamente todo mundo. Já aconteceu comigo, acontece comigo até hoje. Você passa assim um tempo sem ver progresso, por mais que você esteja estudando todo dia com dedicação, estuda durante algumas horas ou então durante alguns minutos, você não vê progresso. Então, a primeira coisa, isso é normal. E a segunda coisa, se você está estudando, você está melhorando, tá? Não importa se você está vendo progresso ou não. Se você está estudando todo dia, você está melhorando. Mas acontece que quando você estuda uma língua, o progresso não é sentido imediatamente. Você não percebe o progresso imediatamente, ok? Porque assim, é uma coisa complexa. Você precisa estudar durante 1 ou 2 meses para depois disso você ver o progresso ali de forma concreta. Mas tenha em mente que se você está estudando, você está melhorando. Não tem como você estudar uma língua e ao mesmo tempo ficar pior. Você só fica melhor, tá? Contanto que você esteja estudando, você tá ficando melhor e não tem mais o que fazer. E outra coisa aqui para levar em consideração é como você tá estudando. Porque eu falo bastante em meus vídeos, né? Se vocês me acompanham com dedicação e assistem os vídeos, já me ouviram falar que dependendo do nível em que você se encontra no momento, suas técnicas, seu método, os materiais que você usa devem ser diferentes. Então, se você está no nível básico, você vai usar um certo método, uma certa técnica, um certo material. Aí, depois que você passa para o nível intermediário, isso já vai mudar. Aí, depois, no nível avançado, já muda também mais um pouquinho. Então, você deve sempre mudar suas técnicas, seus métodos, de acordo com o nível em que você está agora. Então, se você está no nível intermediário, começa a se desafiar um pouco mais. Você tem que estar sempre se desafiando. Se está muito fácil, você não está aprendendo. Então, a dificuldade e desafios são sinais de progresso, são sinais de evolução. Então, comece a se desafiar, comece a estudar com materiais um pouco mais difíceis, mais acima do seu nível, comece a testar coisas diferentes, né? Então, se você é um fã de leitura, cara, tem que também começar a escutar a língua russa. Você não vai aprender russo somente lendo. Então, tem que se desafiar com outras tarefas. Se você lê demais, tenta ler um pouco menos e começa a ouvir mais o idioma russo. Dessa forma como eu posso dizer? Dessa forma você vai estimular seu cérebro de uma maneira um pouco diferente, sabe? Tem que buscar sempre estímulos diferentes. Então, não apenas leia, leia e escute. Não apenas escute, leia também. Não apenas faça os dois, mas assista filmes. Não assista só filmes, assista desenhos também. Não assista só filmes, desenhos e séries. Ouça música também. Não faça só isso. Assista documentários também. Não leia somente livros, leia também artigos na internet. Não faça somente isso que eu acabei de falar, mas também converse com nativos. Então, você tem que mudar o estímulo, tá? É como fazer academia, por exemplo. Se você fizer durante 3, 6 meses o mesmo exercício sempre, o seu corpo vai se acostumar àquele exercício e ele vai deixar de ser eficiente para você. Então, você tem que buscar um estímulo diferente. Então, é uma questão de buscar estímulos diferentes, tá? E se você está estudando, você está aprendendo sim. A segunda pergunta é do Wesley. Ele quer saber se sonhar que está falando russo é um bom sinal. Cara, com certeza é um bom sinal. Eu comecei a sonhar em russo mais ou menos depois de 1 ano já estudando, foi que eu comecei a sonhar, mas isso aqui é um ótimo sinal, tá? Quando você começa a sonhar, é o sinal de que você realmente está no caminho certo, você está aprendendo. Então, continue aí batalhando, continue estudando. E se você ainda, que está assistindo aí, né, se você ainda não começou a sonhar em russo, a hora vai chegar para você também. Mas você tem que viver a língua russa no seu dia a dia. Como eu falo sempre, ler, escutar, assistir coisas em russo, ouvir música. O idioma russo tem que estar no seu dia a dia, todos os dias, tá? Senão, se você não colocar, se você não começar a viver em russo, você não vai sonhar em russo. Então você tem que mostrar para o seu cérebro que a língua russa é algo importante para ele e que ele precisa aprender russo para sobreviver.
Se o seu cérebro não perceber isso, ele não vai considerar a língua russa algo importante para ele. Então, ele não vai priorizar a língua russa. E aí você vai esquecer tudo e simplesmente você não vai conseguir sonhar em russo. Então, respondendo aqui a pergunta do Wesley, é um ótimo sinal, continue o bom trabalho que é sucesso para você. Agora, a terceira pergunta é da Priscila. Ela quer saber qual o melhor horário para estudar, né? De manhã assim que acorda ou de noite antes de dormir? A minha pergunta é, por que não os dois? Eu sei que quando você estuda pela manhã, você tem uma absorção mais profunda, porque você acabou de acordar e quando você está dormindo, você está restaurando o seu cérebro. Então ele está descansando, ele está solidificando informações importantes para ele. E aí quando você acorda descansado, com a mente tranquila, com a mente livre e com a mente completamente crua para você absorver conhecimentos ali, mais informações e aprendizados daquele dia. Então, se você estudar assim que você acorda, você vai aprender de forma mais profunda e você tem uma chance maior de memorizar e de aprender de fato aquilo que você está estudando. Só que estudar à noite também é uma coisa muito boa, porque assim que você estuda, quando você vai dormir, aquela coisa que você estudou vai estar bem fresquinha no seu cérebro, então ele vai conseguir consolidar melhor na etapa ali do sono, certo? Então eu recomendo os dois, e eu faço os dois nos meus próprios estudos, tá? Então eu acordo, eu reviso aquilo que eu já estudei, né? Eu reviso lá o meu Anki, por exemplo. Depois de revisar, eu começo a estudar. Aí eu estudo durante o dia e depois, antes de dormir, eu estudo mais um pouquinho. Então eu posso ler alguma coisa em russo, posso assistir alguma coisa em russo, ouvir um podcast em russo, mas a minha resposta aqui para você é que você deve estudar nas 2 horas, nesses 2 horários do dia, né? Nesses 2 turnos, se você quiser ter um resultado muito bom. Agora, se você não tem condições de estudar pela manhã, então estuda na hora que você tem condições de estudar. A melhor hora para estudar é a hora que você pode estudar. Você não pode ficar arranjando desculpas para não estudar, ok? Mas no mundo perfeito, estudar um pouquinho de manhã, um pouquinho de noite seria o ideal, beleza? Agora respondendo aqui mais uma pergunta, a pergunta do Salatiel. Eu espero que eu tenha pronunciado o seu nome corretamente. Salatiel, não sei. A pergunta dele é, qual o melhor método para estudar as declinações? Bom, primeiro que declinações não se estuda, você aprende. É aquela coisa que os poliglotas dizem, né? Uma língua não pode ser ensinada, ela pode apenas ser aprendida. Declinação é a mesma coisa. Você não pode estudar as declinações. Uma pessoa não pode te ensinar as declinações, mas você pode aprender sozinho, tá? O professor, ele pode te explicar para você entender um pouco, para você pegar a ideia, né? Para você se familiarizar. Mas aprender de fato, você vai aprender vivendo a língua russa, lendo muito e escutando muito. Quando você coloca a língua russa no seu dia a dia, você aprende as declinações. E outra coisa também, declinações é uma coisa que não tem um método, não tem uma técnica, sei lá, uma didática especial que você estuda ali, o professor te dá uma resposta milagrosa, uma explicação milagrosa, mágica, e do nada você entende as declinações e de repente você começa a falar corretamente com a declinação certinha. Não é uma coisa desse tipo. É uma coisa que você começa a estudar e você nunca acaba. Então é uma coisa infinita. Eu conheço gente que estuda russo há 10 anos e ainda comete erros de declinação e ainda tem dificuldade com declinação. Isso é normal, tá? A declinação você vai estar aprendendo o tempo inteiro. Até mesmo os russos não dominam 100% a declinação do idioma deles. É uma coisa que é difícil até mesmo para eles, tá? Então tenha tudo isso em mente. Mas a primeira coisa que eu te pergunto é: qual o seu nível de russo? Porque no meu método, da forma como eu aprendi, da forma como eu estudei, né, com os poliglotas, com os neurocientistas, com os linguistas, da forma como eu aprendi a aprender idiomas, a gente estuda a gramática no finalzinho. É uma coisa que acontece na etapa de acabamento, né, como eu explico lá no meu método. Então, se você é um iniciante, você não tem que estudar declinação ainda, ok? Se você é intermediário, também não tem. A declinação e gramática complexa é uma coisa que a gente estuda no final do aprendizado, quando você já é um estudante avançado. Aí sim você começa a pegar a gramática firme e estudar ela. Mas enquanto você não chega lá, não tem por que você se preocupar com isso. Eu, por exemplo, só comecei a estudar gramática russa depois de 2 anos estudando russo. Nos primeiros 2 anos, eu estudei zero de gramática mesmo. Eu aprendi 10.000 palavras em 2 anos, e aí depois dessas 10.000 palavras, que eu já tinha uma base da língua russa, eu já falava russo, já entendia tudo que eu queria entender, eu entendia, filmes e séries, livros, tudo isso aí sim eu comecei a estudar gramática. E quando você aprende muitas palavras, a gramática vem junto.
É uma frase que eu sempre falo, que um aluno meu já disse pra mim, que é: aprenda 5.000 palavras em russo dentro de frases e textos e você ganhará 90% da gramática como um bônus. Isso é o que eu sempre falo. Isso aconteceu comigo, eu posso confirmar. Aprendi 10.000 palavras e a gramática veio de bônus. Mesmo sem eu tentar aprender a gramática, ela veio de bônus, ok? Então, primeiro você vai sair do básico, vai entrar no avançado. Depois do avançado, você vai começar a estudar gramática. Então, nesse momento, é útil sim você começar a ler umas regras gramaticais. Se você quiser, faz exercícios, mas eu nunca fiz exercício nenhum de gramática. E mesmo assim, quando eu faço um teste, sabe aqueles testes que aparecem assim, teste o seu russo? Aí você vai lá fazer o teste, tem um monte de pergunta gramatical. Eu sempre tiro 10 ou então 8. De 8 para cima, né? De 10 perguntas eu acerto 8. E eu tô fazendo um curso de russo agora, eu não fiz nenhum exercício gramatical no curso, mas no fim do curso tem um teste lá e eu tirei nota 8, né? De 10 perguntas eu acertei 8, mesmo sem fazer nenhum exercício gramatical. O curso inteiro eu não fiz nenhum exercício e acertei mais do que todo mundo lá que estava assistindo o curso e fazendo os exercícios. É claro que eu poderia ter tirado 10, às vezes eu tiro 10, mas eu posso dizer para você que eu nunca tirei menos de 8. Em qualquer teste gramatical. E isso tudo mesmo sem estudar gramática. Então isso é uma prova de que a gramática você não aprende estudando, e sim lendo muito, escutando muito e vivendo a língua. Eu vou até colocar aqui na descrição um vídeo onde eu falo sobre como dominar a gramática russa. Lá eu falo em mais detalhes sobre como todo esse processo funciona, por que eu penso desse jeito, por que eu não estudo gramática e etc. Mas resumindo, para poder dar uma resposta mais concreta, gramática somente depois do nível avançado. Até então, você não precisa estudar gramática, pode estudar 0 se você quiser, foi assim que eu fiz. Depois do nível avançado, você pode sim começar a estudar gramática do seu jeito, pode começar a ler regras, porque isso ajuda de fato. Depois do nível avançado, você ler uma regra ali gramatical, uma explicação, ajuda, porque eu tô fazendo isso e eu tô percebendo o resultado, tá me ajudando bastante. E além disso, você tem que ler muito, tá? Então, ao invés de você fazer exercícios gramaticais, tente fazer 30 minutos de leitura por dia. Então, o melhor exercício gramatical que eu conheço é 30 minutos de leitura por dia. Leia 30 minutos em russo todos os dias e você vai ver o resultado. Faça isso por um ano e você vai ver que a sua gramática vai melhorar drasticamente, tá? 30 minutos de leitura por dia é o melhor exercício gramatical que tem. É um processo constante entre você ler uma explicação gramatical, você entender ali a regra, é importante você entender a lógica por trás, mas depois disso você tem que ir ler um livro em russo para você ver aquela regra sendo aplicada na prática. Então esse é o meu treino gramatical. Eu vejo ali uma explicação, vejo uma regra, eu entendo ela, eu não faço exercícios, tá? Nunca fiz nenhum exercício de nenhum idioma, mas depois de ter a regra em mente, depois de ter entendido, eu vou ler em russo. Então o meu exercício é a leitura. Eu leio em russo todos os dias, 30 minutos, 1 hora, e é assim que eu consigo aprender a gramática russa, tá? A quinta pergunta é da Liz Souza e ela quer saber como ler em russo com fluidez. Algumas palavras são muito longas. Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre isso é que não adianta você saber o som de cada letra e depois tentar juntar todas aquelas letras, né, em uma palavra e ler do jeito que você acha que tem que ler, porque sempre vai dar erro. Então você não lê as palavras do jeito que você acha que elas são lidas. Você tem que aprender a pronúncia daquela palavra. Assim que você aprender a palavra, você vai aprender a pronúncia dela junto. Então, por exemplo, digamos que você está aprendendo essa palavra aqui em russo. Assim que você aprender essa palavra, você vai buscar também por pronúncias de nativos ou professores, ok? Então você vai aprender a palavra e na mesma hora vai buscar como se pronuncia aquela palavra. Como é que você faz isso? Você vai copiar a palavra, vai vir aqui nesse site, ó, forvo.com, aí você busca aqui a pronúncia. Quando você digitar aqui a palavra que você quer saber a pronúncia, ele vai te dar aqui, ó, pronúncias. Isso aqui são os nativos pronunciando essa palavra para você, tá? Então você pode, deixa eu colocar aqui meu fone. Então você pode clicar aqui, ó. Правильно. E você pode ver os nativos pronunciando. Правильно. 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 Então várias pessoas, vários nativos pronunciaram essa palavra aqui para você. E é assim que você aprende a pronúncia de uma palavra. Você aprende ouvindo e não lendo, ok? Правильно. Aí você vai escolher o que você mais gostou e vai ouvir várias vezes. Правильно. Правильно. Isso é muito importante, pessoal, porque a pronúncia de cada palavra depende, a pronúncia de cada letra depende muito de qual palavra aquela letra está inserida. Então, a letra ela vai mudar de som dependendo da palavra. Isso é muito importante. Por exemplo,
Isso aqui é a letra O, né? Olha só, isso aqui é a letra O. Só que vocês sabem que o O tem som de A muitas vezes, então isso acontece demais. Ou seja, você vai aprender a palavra e logo em seguida você vai buscar a pronúncia de um nativo ou de um professor. E aí, nunca cometam esse erro aqui, ó. Ficar tentando ler desse jeito aqui, ó. P-R-A pra na. Entendeu? Você tentar ler desse jeito assim, você vai travar muito. Então, você tem que ouvir o som e depois você repete o som que você ouviu. Como eu falei aqui no site, né? Правильно. 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 É assim que você aprende a pronúncia de uma palavra. Você aprende ouvindo e não lendo aquela palavra, ok? É importante você também, uma coisa que eu faço bastante, é ler e escutar ao mesmo tempo. Então, se você estiver lendo um texto e aquele texto tem um áudio de uma pessoa narrando, aí você pode colocar o fone, ouvir a pessoa narrando o texto e aí você vai acompanhando com os olhos. Então, você vai ler e ouvir ao mesmo tempo. Você está lá ouvindo, né? E vai acompanhando assim com os olhos. Vai acompanhando, acompanhando. Isso aí vai te dar uma noção muito grande de como as palavras são pronunciadas. E aí você vai pronunciar do jeito certo. E, consequentemente, a sua leitura vai ficar mais fluida, né? Ela vai fluir com mais rapidez, porque você vai saber exatamente a pronúncia de cada palavra e você não vai precisar ficar pensando, tá, mas como é que pronuncia? Aí vai ficar analisando letra por letra. Isso não vai acontecer, ok? Agora, a nossa sexta pergunta da Nath, ela quer saber como memorizar as palavras de uma maneira mais eficiente, né? Porque as palavras soltas ela esquece fácil. Também palavras soltas eu esqueço fácil. Primeiro de tudo, nunca estude palavras soltas, tá? Eu fiz um vídeo completo falando sobre isso, ó, tá aqui no meu canal do YouTube. Vem aqui no canal, vem a minha língua russa, tá? Esse aqui é o canal, ó, que é esse canal aqui. E aí tem uma aula aqui sobre como aprender 10.000 palavras em russo. Tá? Como memorizar e nunca esquecer palavras. Nesse vídeo aqui eu falo tudo sobre como memorizar palavras, aprender palavras e nunca esquecê-las, tá? Esse aqui é o tutorial mais completo que você vai ver sobre como aprender palavras em russo. Tá tudo aqui, eu expliquei tudo aqui, vão lá assistir, tá? Por exemplo, aqui nesse vídeo eu mostro como eu aprendi 9.329 frases em russo, estudando 20 minutos por dia, ao longo de 2 anos e 7 meses, tá? Então é um tutorial bem completo que eu testei, funcionou comigo, eu apliquei na prática, eu ensino aos meus alunos assim, e aí se você vir aqui nesse vídeo você vai aprender a como estudar palavras, memorizar palavras e nunca esquecê-las, tá? Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Agora comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gostou das respostas, se você tem uma dúvida com relação às respostas que eu dei, e assim eu vou tirar sua dúvida aqui nos comentários, tá? O link das aulas da Semana da Língua Russa estão todos aqui na descrição desse vídeo para você assistir enquanto dá tempo, tá? As aulas vão ficar no ar durante uma semana, então vão lá e também entrem no meu canal do Telegram, porque eu estou publicando lá muitas dicas diariamente, aulas de russo exclusivas que só são publicadas lá, então tem muita coisa interessante lá, é tudo gratuito para você aprender russo, ok? Te vejo lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!